Meu nome é Nazareno e eu trabalho na área de capacitação e treinamento da equipe comercial da Sofistic. Nosso objetivo aqui hoje é transmitir alguns conhecimentos a respeito da própria empresa e do mais novo produto que está sendo lançado no mercado brasileiro, que são os revestimentos flexíveis da Sofistic. Vamos inicialmente falar um pouquinho da empresa, até mesmo para saber aonde a gente está pisando. A Sofistic é uma empresa 100% familiar, uma empresa brasileira que está localizada em São José, Santa Catarina, às margens da rodovia BR-101. Até mesmo para a logística ficar um pouco mais acessível, né? Estrategicamente nós estamos próximo das grandes fábricas de revestimento do sul do Brasil, passando aí por Porto Belo, Secrisa, Portinari e assim por diante. Então, este é um dos objetivos que a empresa está localizada em São José, Santa Catarina. A empresa tem como missão e como visão inovar o mercado brasileiro de revestimento. Então, nós fizemos uma aquisição muito recente de uma máquina que nada mais é do que uma impressora de alta definição, onde a gente consegue transportar para uma placa de PS, que nós já vamos conhecer logo em seguida, qualquer tipo de decoração e imagem, de concreto, mármore, granito ou qualquer um outro produto que a gente possa encontrar na natureza. Então a visão da empresa é proporcionar aos seus clientes a oportunidade de inovar, de criar. Nós vamos ver a seguir que a gente desenvolveu e deixou à disposição algumas linhas, tá? Algumas coleções já pré-determinadas, mas nada impede que o cliente defina o produto que ele quer usar na sua obra. Ou seja, nós damos a oportunidade de inovação no mercado, através desta metodologia de aplicação de impressão, através de uma impressora de alta tecnologia, em placas de PS. O objetivo do nosso treinamento, do nosso bate-papo, da nossa conversa, é um bate-papo muito, na verdade, informal, onde a gente vai tentar transmitir algumas informações técnicas e comerciais a respeito do produto, para que a gente possa, então, ter uma arrancada, startar o processo com o pé direito. Ou seja, vamos ter conhecimento suficiente para poder vender o produto revestimento flexível. O que é, na verdade, uma placa PS? PS é a sigla de poliestireno. Existem vários tipos de acrílicos, de plásticos no mercado, à base de poliuretano, poliestireno, polipropileno e assim por diante. O que determina um produto ou outro é o tipo de composição do material, mais ou menos moléculas de carbono ou mais ou menos moléculas de oxigênio. Neste caso, o PS nada mais é do que uma placa muito parecida com uma placa de acrílico, altamente deformável, onde a impressão é feita na parte inferior da peça, aproveitando então o brilho da parte superior, certo? Então isso é uma placa de PS, poliestireno. Esta tecnologia se chama tecnologia UV LED. O que é isso? Essa tecnologia proporciona com que a gente consiga ter uma definição total do desenho com uma secagem ultra rápida, não dando tempo para, vamos dizer assim, que a tinta se espalhe e provoque qualquer tipo de deformação no produto. Então a tecnologia UV LED é isso, é uma tecnologia de secagem rápida após a impressão do produto na peça.
Então, resumindo, são placas de poliestireno decorada na parte inferior, aproveitando o brilho da parte superior. Isto é uma placa de PS. Muito bem, vamos falar um pouquinho das coleções que a gente colocou ou estamos colocando à disposição inicialmente para o mercado. E aí vem uma questão muito interessante. Quem já me conhece do mercado, né? Eu estou há 35 anos nesse mercado de cerâmica, porcelanato, passando pela Porto Belo, 24 anos, e agora recentemente 12 anos com a Porto Design. Então a gente fica muito enfronhado nessa questão de quando a gente passa pelas Revestir, quando a gente passa por algumas feiras, e comigo não era diferente, a gente fica muito abismado. Como que essas empresas conseguem desenvolver tanta tipologia, tantos tipos de produto no mercado? E agora, nesse último ano, que eu passei nesse processo de imersão, de colaborar no desenvolvimento deste produto, a gente percebe que a coisa não é tão difícil assim. Ou seja, hoje existem no mercado, disponível para qualquer um, tá? Um banco com mais de 2 milhões de imagens, passando por granito, cimentício, mármore. Então, o que a maioria das empresas fazem é pegar estas imagens, transmitir, transformar para os seus produtos, claro, cada uma dentro da sua capacidade de aperfeiçoamento ou não. Então, as impressões em placas de PS nada mais é do que isso. Então, nós fizemos aí uma coletânea e resumimos em 11 coleções, passando elas por pedras, couro, vitral, marmorizados, texturas, 3D e assim por diante. Essas 11 coleções nós vamos disponibilizar em 246 modelos. Obviamente que não é impossível a gente mandar 246 modelos para as lojas. Então o que nós fizemos? Nós desenvolvemos 2 kits, que nós estamos chamando de kit padrão 01 e o kit padrão 02. Nada mais é do que uma caixinha revestida, uma caixinha de MDF, madeira, revestida já com o nosso material. Um pouquinho mais adiante nós vamos ver nas aplicações que este produto serve e se aplica muito bem em revestimento de móveis. Então o kit 01 é formado por 30 modelos de placas marmorizadas e o kit 02 são as peças especiais, 3D, vitral, pedras preciosas e assim por diante. Então a gente resume aí em 60 modelos que vai estar disponível na loja, além de 2 placas no tamanho original, seja ela 1x2 ou 1,20 m por 2,40 m. Muito bem, nós vamos disponibilizar este produto inicialmente em 2 formatos, 1 m por 2 e 1,20 m por 2,40 m. Por que esses formatos? São os formatos que, de acordo com as nossas pesquisas, hoje no mercado, são os formatos mais vendáveis na questão de revestimento de paredes. Nada impede que a gente também produza outros formatos, 30 por 60, 60 por 1,20, ou seja, desde que seja múltiplos desses 2 valores, destas 2 medidas. Mas o nosso foco, o objetivo principal é o formato 1,20 por 2,40, ok? Por que isso? Diferentemente do produto cerâmico, né? Quanto maior for o tamanho do nosso produto, tá? As margens são melhores. Por quê? Porque o custo de impressão de 1 metro quadrado, independente de ser uma peça menor ou maior, o custo é o mesmo. Então, quando eu pego uma peça de 60 por 1,20 e eu vou ter que fracioná-la, eu tenho um custo adicional no corte. Então, o foco principal nosso hoje é vender o formato 1,20 m por 2,40 m. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então agora sobre aplicações, a aplicabilidade deste produto. Este produto pode ser aplicado tanto em ambientes secos
como ambientes úmidos, molhados. O que eu falo de um ambiente seco? Uma parede, numa própria cozinha, como um elemento decorativo numa sala. Isso são ambientes secos. Ambientes úmidos, banheiros, lavabos, áreas onde eu possa ter contato permanente com a água. Não tem problema nenhum. Ele resiste e um dos principais objetivos desse produto é justamente isso, tá? Sobreposição sobre antigos azulejos, mármores, granitos. Ele favorece muito a questão da obra limpa, evita aquela questão do quebra-quebra. Eu estou quebrando a parede, trabalhando com argamassa, com areia e assim por diante dentro da obra. Basta que o antigo azulejo ou a antiga cerâmica esteja 100% firme, eu consigo fazer um trabalho de preenchimento do rejuntamento antigo. Existem algumas maneiras, algumas técnicas. Uma delas hoje mais utilizada é usar uma argamassa, usar uma cola, na verdade, para piso vinílico, de preferência aquela cola da Mapei, e eu consigo fazer então o preenchimento das juntas antigas. E eu aplico esse produto então sobre esta parede antiga. Um pouquinho mais adiante nós vamos falar sobre os tipos de cola e a maneira como colar. Também pode ser muito utilizado em revestimento de móveis. Aqui o exemplo do nosso próprio kit que a gente está desenvolvendo e mandando para vocês. MDF revestido com esse material, obviamente com uma cola também diferente, que nós vamos falar a seguir. Em função do peso, ele é um produto que se encaixa, se adequa muito bem, por exemplo, para projetos náuticos, revestimento de cozinhas de barco, por exemplo. Uma peça dessa pesa 2 quilos por metro quadrado. Uma placa de 1 metro por 2 são 4 quilos. Imaginem vocês um porcelanato que pesa 38, 40 quilos por metro quadrado. Então isso é uma outra grande aplicabilidade deste produto. Revestimentos externos de lareiras, de churrasqueiras, de bancadas. Quando nós estivermos falando de bancada, nós vamos aqui tentar dividir em 2 tipos. Vamos falar de uma bancada de um uso mais acelerado e de uma bancada de um uso com menos fluxo, vamos dizer assim. Por exemplo, uma bancada de uma cozinha. O ideal é que esse produto seja aplicado na parte frontal e na parte lateral. Ah, Nazareno, mas não dá para pôr na parte de cima da pia? Sem problema nenhum. Só que na parte de cima eu recomendo que coloque um vidro com uma espessura um pouquinho maior. Por que isso? Porque o produto ele tem um brilho muito intenso. Nós vamos daqui a pouco comparar um pouquinho com o próprio porcelanato. E todo produto que tem um brilho intenso, ele corre o risco de riscar mais fácil. Então, sobre uma pia onde eu tenha um fluxo, uma movimentação maior, a gente recomenda então somente na parte frontal e na lateral. Uma pia, por exemplo, de um banheiro, por exemplo, né? Um móvel de banheiro, sem problema nenhum. Eu posso revestir todo o móvel, inclusive na parte superior, tá? Então são algumas aplicabilidades que eu tenho hoje para esse produto chamado revestimento flexível. É a maneira com que a gente está trabalhando e estamos apadrinhando esse produto no mercado brasileiro. Só para a gente ter uma ideia, esta tecnologia, esse tipo de produto já existe na Europa, já existe na Itália há mais de 3 anos. A Sofistic está trazendo somente agora para o mercado brasileiro. Então realmente é um produto inovador. Além dessas argumentações que a gente já comentou, eu gostaria de deixar bem registrado 4 pontos fundamentais, né? Primeiro, a baixa espessura, produto com 2 milímetros de espessura. Consequentemente, o baixo peso, 2 quilos por metro quadrado. Isso aqui favorece muito no transporte, né? Um pallet de porcelanato, o máximo que eu consigo colocar é 70, 80 metros. Esse produto eu consigo transportar até 800 metros quadrados em apenas um pallet. Uma outra questão muito forte é a questão da obra limpa, da obra fácil.
é um produto muito mais tranquilo de aplicar do que um porcelanato de grande formato, né? Uma peça, imaginem vocês um aplicador, uma peça de 1,20 m por 2,40 m no 10º andar de um prédio. Só a questão da locomoção, do transporte dessa peça até o destino final já não é nada fácil. Segundo, que eu tenho que trabalhar sempre em dois, dependendo da situação, até 3 aplicadores para instalar uma peça dessa. Uma placa de PS desse revestimento flexível, um aplicador assenta tranquilamente uma peça de 1,20 m por 2,40 m. Já temos vários depoimentos aí no mercado, tá? De alguns assentadores muito treinados, muito acostumados a trabalhar com porcelanato e agora passando a trabalhar com esse produto. Ontem mesmo eu tive no final da última semana, um depoimento muito sério, muito legal, de um aplicador que está aplicando 32 placas dessa em uma loja em Barra do Garça, lá no Mato Grosso, uma cliente que já está trabalhando com o nosso produto. Então a questão do manuseio, a facilidade na aplicação é uma outra vantagem muito grande deste produto. Pessoal, mesmo a Sofistic estando lançando este produto como revestimento flexível, que é o nome correto deste produto, as comparações com o porcelanato serão inevitáveis, certo? Então nós preparamos aqui uma lâmina com um comparativo entre as características de um produto e de outro, mas deixando bem claro, revestimento flexível à base de poliestireno para paredes internas, tá? Nós poderíamos lançar isso aqui como porcelanato flexível, como erroneamente uma empresa fez no mercado, né? Lançando porcelanato líquido, quando a gente sabe que isso é uma balela. Não existe porcelanato líquido, como também não existe o porcelanato flexível. Então são produtos diferentes, mas diante da particularidade, da semelhança entre os produtos, essa questão do comparativo é inevitável. Então nessa lâmina eu trago alguns números, né? Como peso, já vimos, né? Uma placa desta pesa no máximo 2 kg por metro quadrado. Um porcelanato chega a pesar 38, 40, 42 kg no metro quadrado. A espessura PS 2 milímetros, um porcelanato chega a 13, 14, até 15 milímetros de espessura. A questão do peso, questão da paletização. Imaginem vocês a questão do frete. Eu consigo até 800 metros quadrados deste produto em função da espessura e do peso em um pallet. Um pallet de porcelanato, o máximo que eu consigo são 60, 80 metros quadrados. Mão de obra. A mão de obra é muito mais simples. Não que não precisa ter alguma técnica, mas ele é mais fácil de ser instalado, em função de tudo isso que a gente comentou, certo? A questão que eu tenho aqui do custo é inevitável, pessoal. Hoje, se nós pegarmos um porcelanato de 1,20 m por 2,40 m, né? Sem contar a escassez que existe no mercado, eu já tenho uma diferença de no mínimo 20, 30, até 40% no custo inferior, tá? É um custo mais acessível. Sempre lembrando, quanto maior o formato, essa equiparação diminui, tá? Obviamente, se eu precisar fazer em formatos menores, o custo passa a ser um pouquinho maior. Por isso, o nosso foco é evidente na placa de 1,20 por 2,40. Matéria-prima. 70% da matéria-prima de uma placa de poliestireno são de matérias-primas recicláveis. O produto é 100% reciclado. A matéria-prima no qual ele é composto chega a 70% de matérias-primas recicláveis. Um porcelanato, nós sabemos que no máximo 20 a 30% são de matérias-primas reaproveitadas, né? Daquelas cerâmicas que deram problema, daqueles porcelanatos que quebraram antes de entrar no forno. Ou seja,
a média de 20% a 30%. 70% da matéria-prima de um porcelanato são matérias-primas virgens. Então tem aí um apelo um pouco também, um apelo ecológico. Uma outra questão bem interessante que a gente pôde detectar, tá, durante esse processo da introdução deste produto no mercado, é com referência ao brilho. Aqui eu tenho uma placa de MDF, só para mostrar, revestida com poliestireno, toda a placa de poliestireno, todo o revestimento flexível vem com uma película de proteção. Essa película, nós vamos conversar um pouquinho mais adiante, só deve ser retirada ao término da obra. Isso é para não arranhar durante o processo. Só que, quando nós tiramos essa película de proteção, é possível ver na imagem o brilho. O brilho do PS, a gente fez uma série de testes, tá? Existe um aparelho chamado glosômetro. É este mesmo nome, glosômetro, que é um aparelho que mede o índice de refração de luminosidade, onde eu vejo se o produto tem maior ou menor brilho. Nas placas de PS, esse índice chega a 99 lux. Um porcelanato, por mais brilho que tenha, por mais que seja duplo polimento, eu chego a 95, 93 lux. Então, para aqueles que são adeptos ao brilho, eu tenho um brilho muito mais intenso numa placa de PS do que num próprio porcelanato, certo? Então, são alguns comparativos. Ah, Nazareno, mas eu tenho cliente que não quer mais saber do brilho, né? De vez em quando eu me deparo com essa situação. Cara, o brilho já foi. Não é bem assim, né? Quem está acompanhando as tendências de mercado pode perceber que o brilho está vindo muito voga, tá? Está vindo muito forte novamente. Mas para aqueles que não gostam, nós estamos desenvolvendo este produto mate, sem brilho, tá? Já está em desenvolvimento, queremos crer que no máximo, no início de 2022, nós já tenhamos este produto já no mercado à disposição. Só está na questão um pouquinho da resistência, que ao contrário do produto polido, que a impressão é feita na parte interna, na parte de baixo da peça, para aproveitar o brilho. No mate, a impressão é feita na parte superior da peça. Então nós estamos adaptando, nós estamos desenvolvendo produtos que aumentem esta resistência, para que você possa fazer o que o arquiteto adora falar, né? Composê, fazer composições, de colocar o mesmo produto no piso e o mesmo produto na parede, tá? Então, queremos crer aí que no máximo início do próximo ano já tenhamos ele, tanto no polido como ele no natural, no sem brilho, certo? Uma outra questão a título de comparativo, e obviamente que tem tudo a ver com o momento atual do mercado, é a questão da disponibilidade do produto para o mercado. Hoje nós conseguimos atender o Brasil inteiro em 10 dias para produzir, né? Oxalá daqui 6 meses essa demanda, esse prazo passe para 30, 40 e 50 dias. Obviamente isso vai acontecer porque vai aumentar o número de pedidos, certo? Mas hoje eu tenho uma disponibilidade muito grande e nós sabemos que hoje no mercado muitos destes produtos são importados e demanda de um tempo para a chegada. E muitas vezes o cliente tem pressa, tem velocidade, ele quer velocidade na obra dele. Então isso também é um outro argumento muito forte com referência à Sofistic, tá? A velocidade com que eu consigo entregar esse material na sua obra. É só para reforçar, além de tudo que a gente já comentou até aqui sobre os diferenciais e comparativos, tem um fator muito importante, né? Que normalmente tanto a produção nacional quanto os próprios importadores importam os tradicionais, né? Os calacatas, os mármores normais.
É muito difícil as empresas arriscarem em trazer produtos mais exóticos, produtos mais diferenciados. Por quê? Eu corro o risco de trazer uma peça, por exemplo, maravilhosa dessa e o pessoal não ter mercado. Então, a dificuldade em trazer produtos específicos, diferenciados, normalmente bloqueia. Isso não acontece com a Sofistic. Ó, isso é uma placa com produto bastante exótico, pedra preciosa. Aqui eu tenho outro tipo, e assim por diante. Eu posso produzir produtos com brilhos em 3D. A tecnologia de impressão UV-LED desta impressora, ela possibilita com que eu reproduza qualquer tipo de superfície a qualquer momento. Então, nós temos, além, já falamos desses 246 modelos, muito bem e criteriosamente selecionado, ainda temos a opção de produzir aquilo que o cliente quer. Ok? Chegamos num momento muito importante do nosso treinamento e que gera bastante dúvida. Nazareno, como é que eu corto este produto? Como é que eu colo? Que tipo de adesivo? Durante esse um ano que a gente esteve aí na labuta desenvolvendo este produto, vocês podem imaginar, nós testamos tudo e qualquer tipo de cola que vocês conhecem do mercado. E para nossa surpresa, a cola que mais se adequa a esse produto é uma que é encontrada em qualquer loja de material de construção do Brasil inteiro. Esse produto se cola com uma cola poliuretânica, a famosa cola PU, de preferência da cor branca, PU branco. São 3 bisnagas de cola para uma placa de 1,20 m por 2,40 m. Essa cola deve ser espalhada na parede. Com o aplicador, a pistola normal, aplica-se essa cola na parede. Na sequência, com uma desempenadeira denteada ou dentada, como queiram, com abertura de 3 milímetros, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, forma-se os cordões desse PU na parede. E eu então aplico a peça sobre este PU. E na sequência tem uma técnica que nós vamos falar mais adiante sobre como preencher 100% desses cordões. Mas a cola hoje, cola PU branca. Uma outra cola que se comportou e se comporta muito bem é a cola para piso vinílico, tá? De preferência da Mapei. Não estamos ganhando nada com isso, não temos parceria, tá? Não sou representante da Mapei, só que de todas que nós testamos, eu não vou enumerar marcas, tá? A que melhor se adequou, a que melhor se comportou foram as colas para piso vinílico da Mapei, inclusive para fazer o ajuste no azulejo antigo, o preenchimento das juntas antigas, antes mesmo da aplicação do PU. Então nós vamos deixar como regra 2 situações, tá? Paredes cimentícias, drywall, ou seja, onde o fator predominante é a absorção, selador acrílico na parede, cola para piso vinílico, ok? Paredes onde eu for fazer sobreposição, tá? Como azulejos antigos, granitos, mármores ou cerâmica, cola PU branca. Madeira, revestimento de móveis, cola de contato. A mais conhecida é a cola fórmica, a cola Amazonas. Então são 3 tipos básicos de cola. Paredes secas, ambientes secos, permeáveis com alta absorção, cola para piso vinílico da Mapei. Ambientes onde o fator predominante seja a impermeabilização, onde eu não tenha condições de fixação mecânica, cola PU. Madeira, eu vou usar então a cola fórmica ou a cola de contato. Aqui também, mais uma vez, eu falo marca, não tem problema, a mais conhecida é Amazonas. Nesta lâmina a seguir, a gente procurou enumerar aqui e elencar algumas das ferramentas
necessárias para a aplicação desse produto. Não foge muito da relação de ferramentas para aplicar um porcelanato, tá? É óbvio que isso aqui não é o vendedor que tem que conhecer, não é o arquiteto e não é o decorador, mas é importante para que vocês passem adiante, principalmente para aqueles que estão comprando o produto, estão adquirindo esses cuidados especiais. E aqui é uma relação de ferramentas que a gente enumerou. Dentre estas, tem 3 que são as principais, né? A primeira delas é a desempenadeira dentada, ou denteada, cada um chama de um jeito no mercado. Pessoal, esta ferramenta tem 4 lados. Se fosse para espalhar a cola na parede com os 4 lados, ela seria com os 4 lados denteados. Vocês podem perceber na imagem que são 2 lados denteados e 2 lados lisos. O lado liso é para vedar, espalhar 100% o PU na parede. O lado denteado é para formar os cordões, para na sequência aplicar a peça. Um detalhe para quem estiver aplicando: estes cordões devem ser feitos sempre no sentido horizontal da parede, nunca no sentido vertical, tá? Por que isso? O sentido vertical favorece o deslizamento da peça. Quando os cordões estão na horizontal, ele segura. Então ela fixa muito mais rápido. Então é uma dicasinha só durante o assentamento. Para bater na peça, estamos vendo aqui, tem na lâmina uma desempenadeira de borracha. Esta é a ferramenta para me bloquear, para me bater, golpear na peça. Em hipótese alguma, eu posso fazer o que faz o aplicador de porcelanato, que é bater na peça diretamente com a marreta de borracha. Isso pode produzir trincas internas na peça. Então o correto é ajustar a peça, bater na peça, para esmagar os cordões que estão na parede com uma desempenadeira de borracha. Uma outra alternativa que a gente fez um teste e se adequou muito bem foi pegar uma placa, um pedaço de madeira de 10 centímetros de largura por 30 de comprimento e colar uma borracha. Então você apoia a borracha e bate na madeira. Ou seja, eu vou evitar de dar pancadas direto em cima da peça. Isso também favorece o quê? Ao 100% de espalhamento, de esmagamento dos cordões, né? Nós vamos perceber que 90% dos produtos PS são translúcidos. Se nós colocarmos uma iluminação aqui atrás, nós vamos ver que ela transcende a luz, tá? Então, como eles são muito transparentes, se 100% da argamassa, 100% da cola não tiver espalhada, eu corro o risco de perceber alguns cordões atrás da peça. Então, por isso eu devo bater desta maneira sobre a peça. A marreta de borracha que a gente mostra aqui, de preferência sempre uma marreta de borracha branca, né? Neste caso não teria muito sentido, porque ele não vai bater na peça, ele vai bater na desempenadeira ou nessa placa que eu acabei de falar, tá? Então esta é a maneira correta de aplicar um produto, um revestimento flexível na parede. Uma outra questão é a questão do corte, tá? A ferramenta para cortar esse produto é a mesma serra elétrica de cortar qualquer outro tipo de cerâmica ou porcelanato. A única diferenciação é que o disco não precisa ser diamantado. Eu uso um disco ou para madeira ou um disco para cortar alumínio. Quanto mais fino for o disco, melhor o acabamento. Então eu faço o corte tranquilo, tá? Algumas pequenas rebarbas devem ser acertadas com uma lixa para ferro, uma lixa número 60, onde eu consigo deixar 100% nivelada. Então o corte é bem tranquilo. Furações de tomada, interruptores, serra-copo diamantada. Dou início com a serra-copo e faço o término então com esse disco que eu acabei de falar. Então é um produto que corta muito, mas muito fácil. Para efetuar esse corte, em função das peças terem formatos muito longilíneos,
Imagine vocês 1,20 m por 2,40 m. É inevitável que essa peça tenha uma certa deformação quando eu efetuo o corte. Então essas peças devem estar apoiadas, tá? De preferência em uma mesa revestida com neoprene ou com borracha, ou em 2 cavaletes, onde eu tenho a peça firme para poder executar o corte, tá? Então peça 100% apoiada na hora do corte. Um outro detalhe durante o corte é sempre a parte lisa para cima, nunca a parte lisa para baixo, tá? Pode ter eventualmente alguma sujeira no cavalete, alguma sujeira na mesa, e durante o processo de corte é inevitável gerar movimentos de fricção. Esse movimento de fricção pode então danificar a parte com brilho. Então sempre a parte lisa para cima, de preferência limpa, antes de executar o corte, antes de fazer o corte da peça. Aqui tem uma lâmina falando bem rapidinho sobre a questão de como deve estar a parede, né? Como qualquer outro tipo de revestimento, parede deve estar limpa, isenta de qualquer tipo de impureza, sem graxa principalmente, né? Ou material gorduroso. Se forem em ambientes cimentícios, secos, curados por no mínimo 14 dias, para evitarmos o problema da eflorescência, que pode acontecer em qualquer tipo de material, né? No prumo, no esquadro, ou seja, o que deveria ter uma parede para receber revestimento cerâmico, porcelanato ou até mesmo papel de parede, a mesma situação se encontra a parede para receber o revestimento flexível, tá? As nossas placas de poliestireno. 100% da parede tem que estar preenchida com a cola. Jamais aplicar a cola no verso da peça para espalhar e formar os cordões na peça. Os cordões de argamassa devem ser feitos de cola, sempre na parede, nunca no verso da peça. Porque as desempenadeiras dentada ou denteada normalmente são de aço. E quando eu passar uma desempenadeira de aço, aonde eu imprimi um desenho, eu corro o risco de danificar o produto. Então, sempre espalhar a cola na parede e formar os cordões na parede. No caso de paredes porosas, repetindo, drywall, cimentício, gesso acartonado, sempre selar a parede. Como selar? Selador acrílico, certo? E paredes pintadas. Desde que você não tenha problema de infiltração de umidade, eu posso aplicar o poliuretano direto sobre a tinta e aplicar o produto. Agora, se você perceber que tem qualquer problema de infiltração, primeiro mata a causa, depois o efeito. Umidade é o pior vilão que existe na obra, tá? Então eu tenho que sempre matar a causa e nunca o efeito. Descobrir de onde está vindo essa umidade. Ou do contrário, revestimento flexível, papel de parede, porcelanato, todos apresentarão problema, tá? Muito bem, aplicado o produto, eu vou partir para o segundo estágio. Como nós já comentamos anteriormente, esse produto vem com essa película de proteção, tá? E esta película dá uma ansiedade, a gente quer ver o produto aplicado o mais rápido possível, porque fica muito bonito. Esqueça, tá? Deixa isso bonitinho aqui, feio o produto. Na hora da aplicação, antes do rejuntamento, eu devo aplicar uma fita crepe em todo o dorso da peça, sobre esta película, tá? Apliquei então uma fita crepe dos dois lados, eu vou aplicar o rejunte. O rejunte para esse tipo de produto deve ser o mesmo utilizado para porcelanato. São rejunte fino, são rejuntes que não contenham areia na fórmula, né? De preferência, os rejuntes chamados de rejuntes dolomíticos. Dolomita é um tipo de argila, ou seja, o rejunte para revestimento flexível
de poliestireno deve ser à base de argila, não deve conter areia na fórmula. Então, aplicado o rejunte, movimentos diagonal, 48 horas depois eu faço o acabamento, de preferência com uma flanela, um pano seco. Eu quero ver pronto, não tenha pressa, aguardem a cura do rejunte, tá? Normalmente mais umas 24 horas. E aí sim, terminando todo este processo, você vai tirar a película do material para observar o resultado. Então este é o processo de rejuntamento, tá? Pessoal, uma outra coisa muito importante é a questão das juntas. Nazareno, posso aplicar esse produto com junta seca? 1 milímetro, 2, quanto eu devo deixar? Bom, a gente normatizou este produto, tá? Então hoje ele tem norma, tem regulamentação, apesar de ainda não estar oficialmente na ABNT, mas eu tenho que seguir alguns critérios. Das 4 juntas que nós estamos acostumados com porcelanato, que é a junta de assentamento, movimentação, dessolidarização e dilatação, 2 nós temos que respeitar neste produto. A primeira chama-se junta de assentamento. Quanto eu devo deixar de espaço entre uma peça e outra? Em ambientes até 20 metros quadrados, 2 milímetros de junta. Acima de 20 metros quadrados, 3 milímetros de junta. Nazareno, mas eu tenho um banheiro, eu tenho um lavabo. Desde que a área aplicada não passe de 6 metros quadrados, eu posso aplicar junta seca. Posso encostar uma placa na outra. Isso são as juntas de assentamento. Uma outra junta que tem que tomar cuidado são as juntas de dessolidarização. Dessolidar significa separar, deixar de formar um bloco sólido. Ou seja, jamais este produto pode encostar no chão, no piso do chão. Jamais o piso do chão pode encostar na parede. Isso está na NBR 13753 da ABNT. Todo piso deve parar sempre 3 milímetros antes de chegar na parede. Toda cerâmica ou revestimento flexível deve começar 3 milímetros acima do piso. Ou seja, o canto tem que ficar livre para que o contrapiso possa trabalhar neste sentido e a parede neste sentido. Este canto deve ser preenchido com poliuretano, PU, a mesma massa utilizada para aplicar. Eu faço então as juntas de dessolidarização. Então são 2 cuidados só, junta de assentamento e não pode encostar nos cantos, para não termos o perigo dele estourar em função da trabalhabilidade. Toda a embalagem está descrita, todos os passos que eu devo seguir durante o rejuntamento. Então é obedecer o que está escrito na embalagem, com referência à quantidade de água, com referência a tempo de repouso, com referência a tempo de cura, com referência a tempo de fazer a própria limpeza, tá? Vamos falar um pouquinho agora da última parte do treinamento, que é manutenção e limpeza, tá? Este produto se mantém e se limpa, lava somente com detergente neutro. Tá? Jamais usar aquelas lavadoras de pressão, jamais usar produtos que contenham ácido na fórmula. A exemplo de outros produtos do mercado que contêm um brilho, se você colocar algo ácido, você vai desbotar, você vai tirar, vai matar o brilho do produto, certo? Sempre com flanela, sempre com pano seco, tá? Jamais utilizar bombril ou outro produto abrasivo, ou do contrário, você vai danificar o brilho. Então, PS, revestimento de poliestireno, revestimento flexível, se lava, se mantém com detergente neutro. Bom, pessoal, estamos chegando na reta final do nosso treinamento, no nosso bate-papo, tá? A gente procurou elencar aqui, e eu vou até ler para vocês, alguns dos questionamentos mais pertinentes
durante este 1 ano de elaboração do projeto. E as perguntas mais frequentes, com certeza esse banco aqui de perguntas, após esse treinamento e após o início da comercialização deste produto por vocês, que tenho certeza que vai ser muito bem aceito, nós vamos ter um número bastante legal com vocês, outros questionamentos irão aparecer, tá? Mas dentre eles são, primeira, inevitável, o que é uma placa PS? Respondemos lá no início do treinamento, né? PS é a abreviatura de poliestireno, né? É um revestimento, uma placa de poliestireno com uma impressão na parte inferior da peça através de um equipamento de alta definição com tecnologia UV-LED, de secagem rápida, que nos permite uma alta definição do desenho ao qual estamos imprimindo. O PS pode ser aplicado em área de churrasqueiras e lareiras. Sempre que houver contato direto com a chama, ele não pode ser utilizado. Então, na parte frontal, na boca da lareira, na boca da churrasqueira, não. Na parte lateral, tá? Desde que ela tenha sido construída de acordo com as normas da ABNT, ou seja, com revestimentos refratários internamente, mais uma proteção mecânica, mais um emboço, nada impede que isso aqui seja colocado numa lareira ou numa churrasqueira. Parte frontal, esquece, não consigo, não deve ser aplicado. O PS pode ser aplicado em toda a cozinha e próximo a fogões, como fica? Sem problema, posso aplicar em toda a cozinha, tá? Nos fogões eu tenho que respeitar uma distância de 10 centímetros da chama. Então, desde que a parede esteja 10 centímetros da chama, sem problema. Menos que isso, eu corro sim o risco de ter alguma danificação no produto, tá? Então, cozinha inteira, próximo a bocas, então próximo a fogões, limitar o mínimo de 10 centímetros, evitar o contato. O PS pode ser aplicado em bancadas. A gente já falou lá durante o treinamento lá atrás, mas vamos repetir mais uma vez. Bancadas de pouco fluxo, sem problema, como lavabos, banheiros e assim por diante. Bancadas de alto fluxo, como cozinhas e assim por diante, somente na parte frontal ou na lateral. Na parte de cima até posso colocar, só que devo proteger com vidro de uma espessura maior, para evitar riscos e assim por diante, tá? Já temos algumas bancadas e depois eu vou mandar os vídeos para vocês, tá? De cliente que aplicou em toda a bancada, inclusive na parte superior, certo? Este produto possui garantias. Pessoal, para me poder certificar um produto, eu sou obrigado a dar garantia, tá? E este produto entra dentro de uma concepção que se chama bem durável. Todo revestimento é um bem durável. E como qualquer bem durável, eu sou, por lei, obrigado a dar 5 anos de garantia. Esta garantia é sempre quanto a defeito de fabricação, não de mau uso do produto, certo? Isto está bem evidente nas nossas embalagens. Tem resistência a risco? Qual que é a garantia? Pessoal, como todo e qualquer produto que tenha um brilho intenso, não existe garantia. Nenhuma fábrica do mundo vai dar garantia num produto que tenha brilho com referência a risco, tá? Numa escala que vai de 1 a 10, que é a famosa escala Mohs, que classifica a dureza dos minerais que existem na natureza, isso aqui se encontra muito próximo do porcelanato polido, ou seja, 3 a 4 na escala Mohs, né? Sabemos que o natural é de 5 a 7 e assim por diante, né? Quanto menor o brilho, maior a resistência. Quanto mais brilho, menor é a resistência. Então, com referência à resistência a riscos, não existe garantia. Os tipos de cola que podem ser utilizados, já falamos. PU, cola poliuretânica,
cola à base de PU branco. Áreas cimentícias e porosas pode ser utilizado além do PU. O mais indicado é a cola para piso vinílico, né? Já falamos aí até da tal da Mapei aí. Daqui a pouco eu vou ganhar um troco dessa empresa. O PS pode ser aplicado em áreas externas. Não pode ser aplicado em áreas externas, tá? Ele é um produto para a área interna. Ele não tem a proteção contra UV, tá? Ainda não existe. Estamos aí testando e desenvolvendo uma série de produtos, mas hoje especificamente ele é um revestimento para ambientes internos. Quanto esse tipo de produto tem sem brilho, tem natural, também já comentamos, né? Estamos em desenvolvimento e queremos lançar esse produto, né? Oxalá Deus nos ajude. Até o próximo ano esteja pronto também o revestimento flexível natural, para que possa ser colocado no piso, no chão de um lavabo, de um banheiro e assim por diante. Tá? Quanto à tonalidade e calibre, pessoal, uma das grandes vantagens deste processo é que eu tenho 100% do controle da máquina. Então a mesma quantidade de tinta que eu estou aplicando hoje, eu vou aplicar daqui um ano, tá? Então eu arrisco a falar a vocês, todos esses produtos são monotom. Você consegue ter essa peça daqui um ano igualzinha a essa, tá? A questão do calibre, nós não temos aquela preocupação de ter o calibre 1, 2 ou 3. Por quê? Apesar dessas peças já virem retificadas, após o processo de impressão, eu faço uma segunda aferição e qualquer eventual diferença eu tiro na máquina. Então, este produto é também, além de monotom, ele é monocalibre, certo? Pessoal, estas são algumas informações que a gente gostaria de transmitir a vocês no início deste trabalho. Tenho certeza absoluta, o que está acontecendo na nossa região vai acontecer em todo o mercado brasileiro, tá? Está sendo uma grata e feliz surpresa. A aceitação desse produto está sendo muito grande. Obviamente que ainda não está no volume que a gente deseja, mas nós estamos caminhando a passos paulatinos para que isso aconteça, tá bom? Desculpa aí pela velocidade com que a gente fala, mas isso é o que a gente tem para transmitir a vocês até o momento. Muito obrigado.